isso não foi, para mim, um absurdo. O padrão é marcar. Eu acho que é muito mais o debate da regra do que exatamente o que aconteceu. Eu não vi nenhum absurdo pelo que a gente foi assistindo. Rodada após rodada, quarta, domingo, terça, quinta. Todo dia a gente vê um desse. A gente volta no debate da regra. Só que ali... não sei se é da regra. Fala, nação, começando mais um vídeo aqui pro canal. A gente vai ver junto aqui os comentaristas da ESPN falando ainda sobre a partida entre Flamengo e Grêmio, daquele lance polêmico que teve dentro da área, que a bola bateu na mão do cara do Grêmio e foi pênalti do Flamengo. Mas antes, se inscreva aqui embaixo no canal e já deixa o like, valeu? Porque não existe. Você tem algum jogador na comissão de arbitragem? Nenhum. Por isso, os jogadores precisam participar disso, tanto na FIFA, na International Board, como na CBF. Essa aqui poderia ser uma interpretação até brasileira. O Brasil poderia decidir não arrebentar com o futebol e marcar pênaltis nessa jogada. Como a Inglaterra faz. Exato. Não, e o Brasil simplesmente não está nem aí. Eles estão arregaçando com o futebol porque eles querem marcar pênalti. Então você pega Maracanã lotado, o árbitro chamado no VAR, você acha que ele não vai marcar? Ele vai convencer quem? E esse lance não é pênalti. Não é pênalti. Você acha que não devia ser marcado aí? Esse lance não. Qual é o seguinte, não é uma posição antinatural. A pergunta é, qual seria a posição natural para saltar? Eu já brinquei com shorts com bolso várias vezes aqui. Mas não é para mim só uma questão desse lance. Eu acho que esse pênalti tem que ser marcado, ele faz parte da destruição do futebol, da criação de polêmicas baratas que vão contra a regra, que gera clique, que gera qualquer outra coisa assim. É muito simples. Vou dar um outro exemplo. O zagueiro hoje em dia na área é obrigado a correr marcando com as mãos para trás. E ninguém corre com a mão para trás, até porque o atacante que está correndo com a bola, ele pode movimentar os braços, né? O zagueiro que está marcando não pode. Então você já está criando uma vantagem que não existe na regra. Então são 500 mil coisas que acontecem hoje no futebol que não deveriam acontecer, né? Porque virou um negócio para vídeo, né? Para quem está vendo para televisão e não um negócio para quem joga. Cara, pra mim foi muito pênalti, porque muda a trajetória da bola. Então mudou a trajetória da bola, cara. Pra mim é pênalti, não tem discussão. O futebol cresceu essencialmente sendo uma coisa para quem joga e a gente admirando e amando os grandes jogadores ou jogadores raçudos, cada coisa que tem assim. E esse para mim é só mais um lance desse. Eu acho que esse pênalti tem que ser marcado porque o futebol infelizmente hoje é assim, mas obviamente que eu discordo da regra. A Renata Ruel, a nossa especialista, ela fez a seguinte pergunta e ela disse que o árbitro deveria se fazer a seguinte pergunta. Mas aí precisa entender de futebol. Né? Precisa entender do jogo, precisa entender de jogar futebol. E essa é uma queixa da Renata. E ser árbitro é sobre interpretar também a regra, não é frio. Isso, claro. A Renata acha que os árbitros deveriam jogar mais futebol. Né? Porque assim, a pergunta que ela faz era necessário esse movimento para o objetivo do jogador do Grêmio quando subiu? Era necessário esse movimento? E para ela a resposta era necessário esse movimento. Sim. Se era necessário esse movimento, não é um movimento antinatural e não deveria ser um movimento de pênalti. Mas, ao mesmo tempo, ela entende a marcação porque, assim... Está se marcando só bola na mão. O braço está aberto, ele tem a postura corporal dele está alargada naquele momento. Então, Paulo, a questão é... E o pênalti está marcado. Aí acho que é importante a gente notar, como disse o Calçade, que existem possibilidades de você convencionar uma coisa ou outra num determinado campeonato, num determinado país, numa determinada liga. Na Inglaterra está convencionado. Isso aí não é pênalti. Isso aí jamais vai ser marcado e jamais o VAR vai chamar, até porque o VAR chama muito menos lá. Agora, aí entra esse ponto. Se você não marca esse pênalti aqui, tendo visto todos os pênaltis que têm sido marcados, rodada após rodada do Campeonato Brasileiro, você vai dizer, como assim? Porque aí você vai achar vários lances parecidos ou iguais a esse praticamente. O que eu estou dizendo com isso? Movimento natural, como disse o Calçade, eu concordo absolutamente. O movimento é natural, é do pulo, com uma distância muito pequena, que também tem que ser... Realmente, né? O caso da arbitragem do Brasil é muito sem critério, né? Com certeza, em outros lances, isso aí não vai ser pênalti para alguns outros juízes, né? Ser contado no momento, não é que o cara fez um movimento natural, ficou 3 horas ali, né, 3 metros para a bola chegar e o braço continuou aberto. Não é tudo. Agora, isso tem sido marcado no Brasil. Então, são convenções que as ligas têm a capacidade de fazer,
que a CBF teria, a comissão de arbitragem teria a condição de dizer para os árbitros, a gente não quer esse tipo de pênalti. No Brasil, a gente não quer mais. Mas o que me parece é que a orientação, no começo da temporada, foi a gente quer esse tipo de pênalti. Isso daqui tem que ser marcado. Então, o de hoje foi mais um. Eu estou plenamente de acordo que é um tipo de lance lamentável, que estraga o futebol, mas assim é que é. Então, nesse contexto, eu concordo com nesse nível que a gente chegou aqui no Brasil, o ideal seria o seguinte: qualquer bola na mão é pênalti. Seria mais justo. Sim. Seria mais justo. Aí vão treinar para chutar a bola na mão dos outros, fazer gol. Eu entendo. Seria mais justo. Eu entendo. Sim, Até já porque que você tira essa subjetividade que está muito já absurda. que você tem uma comissão de arbitragem, Mas entendo. uma comissão de arbitragem, realmente seria mais justo. de comissão de pensar, vão pensar na arbitragem, eles não conseguem fazer isso. Você tem o VAR, você tem o árbitro e eles realmente estão aí para destruir o futebol. Então é melhor já destruir de vez. Fala assim, toda a bola na mão e mão na bola, é pênalti. Porque aí fica democrático, igual para todo mundo, e quem chuta a bola na mão do outro, parabéns. O futebol vai virar isso aí. Nesse caso, é um caso de eu sempre digo, cada lance é diferente do outro. Um lance é diferente do outro. Você tem que saber se era a posição, se o cara pulou, se foi empurrado, se ele subiu junto, se ele estava tentando... Ele fala, pô, esse braço aberto aqui vai me ajudar essa bola. Eu estou de acordo com você, Calçade, mas é que você tem blocos de lances. Vou te dar um exemplo só. No Brasil, hoje, tem essa loucura de querer que se marque, muitas vezes, a bola que está saindo da área. Então, assim, a bola está saindo da área, ela não está indo em direção ao gol, e, de repente, você tem um jogador, um defensor com o braço aberto, ela bate no braço do jogador, mais ou menos numa posição como essa daí, e as pessoas acham que o pênalti tem que ser marcado. Quer dizer, uma bola que está indo para um outro lugar que não ele vai... poderia se livrar da bola, mas ele mantém Exatamente. a bola na área porque ele quer. Tudo que o cara queria provavelmente é que a bola passasse e saísse da área, e as pessoas querem que o pênalti seja marcado. É que eu acho que isso é muito mais um debate sobre a regra em si. Sobre o lance em si, dentro da loucura que virou... Acho que você falou isso. Dentro da loucura que virou nossa falta de coerência, de quem formula, de quem orienta, de quem não padroniza, de quem apita... Pelo menos eu acho que é um lance coerente. Tem sido marcado isso em tudo que é jogo. O padrão é marcar. Isso não foi, para mim, um absurdo. O padrão é marcar. Eu acho que é muito mais o debate da regra do que exatamente o que aconteceu. Eu não vi nenhum absurdo pelo que a gente foi assistindo. Rodada após rodada, quarta, domingo, terça, quinta. Todo dia a gente vê um desse. A gente volta no debate da regra. Só que ali... não sei se é da regra, né, Pedro? Desculpa, da recomendação. Da orientação. Da recomendação aqui. Porque se existe o movimento antinatural... Me diga um jogador que sobe para cabecear uma bola e quem é que sobe tem que dar um impulso e não usa o braço para dar esse impulso. Onde é que existe isso? Então, a pergunta é, o que o jogador, já que o pênalti foi marcado, ele cometeu uma infração ao subir para cabecear a bola, então ele cometeu uma infração. O que ele deveria fazer para não cometer essa infração? Essa resposta precisa ser dada. Como ele sobe para cabecear? Com as mãos para trás, com a mão no bolso, com a camisa de força, porque tem que ter uma resposta. Não é só marcar o pênalti, se ele está errado, o movimento antinatural, eles entendem que este não é natural. Qual é o natural para subir para cabecear uma bola? Mais do que isso. Alguém precisa dizer isso. E o direito do defensor tem que ser exatamente igual ao direito do atacante. O atacante pode subir, o defensor não. É claro. Exato. Mas sabe o que é louco? Assim, só é que o simples fato de existir o termo, e existe movimento antinatural... Eu não sei quem inventou isso. Não, porque o movimento antinatural, ele nada mais é... do que a intenção ou não intenção, que era algo que era utilizado lá atrás. Não, o cara quis fazer isso, né? Porque quando você diz que o cara quis colocar a mão na bola, é porque ele está fazendo... Quando você afirma isso, é porque o jogador está fazendo um movimento que não é um movimento natural e que, portanto, era um movimento para colocar a mão na bola. Então, o movimento antinatural, ele praticamente significa aquilo que era a interpretação lá atrás, antes da mudança de regra, exceção feita, talvez, à imprudência, né? Que é, vamos dizer, o jogador muito imprudente, ele está, sei lá, tomando sol de braços abertos na área, de repente...